Olá pessoal, meu nome é Wesley, professor de matemática aqui da Rede Estadual de Goiás, e devido à quarentena aí, né, a pandemia, quarentena agora já sendo promovida aí a centena, as aulas elas estão sendo transmitidas de casa, tá? Então o conteúdo nosso de hoje vai ser um conteúdo bem tranquilo, tá? Assim, do ponto de vista matemático, né, assim, passar só as informações que são essenciais para vocês, que a nossa finalidade é apenas conseguir reconhecer o gráfico da função seno. Tá? Seno é uma das razões trigonométricas que nós aprendemos lá no início, né? Aplicada no triângulo. Depois vimos como é que ela funcionava na circunferência. E agora nós vamos pegar essas informações e aplicar na construção de um gráfico, para reconhecer quando esse gráfico da minha função, plotado, né, ou desenhado lá no plano cartesiano xy, representa para a gente aí a função seno. Então, olha só, antes da gente ir direto aí para a função seno, eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu tenho duas opções para poder escrever função. Eu posso usar o f de x, né, f que vem aqui da minha função mesmo, ou posso escrever na forma de y igual a seno de x. É uma questão de conveniência, né? Tanto que quando eu vou trabalhar aqui no plano cartesiano, eu posso escrever x e f de x, eu posso escrever x e y. Aí é aquela questão de depende, né? De utilizar a notação que ficar mais fácil para mim. E a função em si nós vamos dividir em três partes, né? Uma que é o domínio, contra-domínio e a imagem, tá? E por uma questão de construção de gráfico, tá? Todas essas três partes, essas três peças que compõem a minha função, ela vai estar definida no conjunto dos números reais, que é o maior conjunto que a gente tem, tá? E sem definir nos reais fica inviável a questão da construção do gráfico, tá? Lembrando aí que nós temos uma gama de conjuntos aí menores, que juntando todos eles aí nós temos o conjunto dos números reais, tá? E a ideia de função é a mesma que vocês viram lá no primeiro ano. Viram no nono, né? Depois reviram no primeiro ano. É uma relação de dependência entre duas variáveis aqui. Tá? A gente escolhe as variáveis, a gente escolhe lá os valores de x, aplica na função, vai me dar os valores de y, e o ponto máximo disso daí é combinar, conseguir chegar no gráfico. Então vamos pegar aqui as partes. Aqui. Já sabemos que pode ser escrito assim ou escrito assim. É por questão de conveniência, né? Lógico que na maioria das vezes a gente escreve usando y. Mas algumas coisas interessantes, né? A função seno, ela é limitada. Quando eu digo que ela é limitada, é porque quando ela aparece, né, sem nenhuma alteração, tá? Outra coisa também é que eu costumo chamar isso aqui de argumento, tá? Quando esse argumento aparece dessa formazinha aqui mais simples, sem alteração aqui e sem alterações aqui, que aparecem um pouquinho antes, a nossa função ela vai ser limitada. Ela vai variar lá embaixo em menos 1 e vai variar no máximo no 1. Eu não sei se vocês se recordam, mas está muito ligado a isso daqui, ó. Que é umas aulas anteriores, eu passei para vocês aqui, que aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno, que vai variar de menos 1 a 1, aqui é 0, aqui é 0. Né, em relação ao seno. E aqui são os valores que eu tenho em relação à questão dos graus, né? 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Vamos voltar para cá. Então, olha só, varia de menos 1 a 1 com período de 2π. Esse período de 2π quer dizer o quê? Que ela tem um comportamento e quando ela chegar em 2π, esse comportamento ele torna a se repetir. É como se fosse não, né? Esse gráfico ele vai ter uma aparência de uma onda que vai ter um limite máximo para subir, que vai ser 1, e vai ter um limite mínimo para descer, que é no menos 1. Então ele vai ficar fazendo isso daqui. E depois de um certo período, que é um período de 2π, que é uma volta completa aqui na minha circunferência, ela começa a repetir, ela começa a atingir a parte de cima e atingir a parte de baixo. Só que o que interessa para a gente nesse momento é só conseguir plotar, né, desenhar esse gráfico no período de 0 a 2π. Tá? É como se eu pegasse essa circunferência, esse ciclo trigonométrico aqui, recortasse e fizesse ele girar no meu plano cartesiano de acordo com as informações que
nós veremos a seguir. Deixa eu ver aqui. Já está aqui. Que algumas alterações na escrita da função podem alterar esses valores aqui. Tá? Pode fazer ela subir um pouquinho mais ou subir um pouquinho menos. Tá? Essa questão dela subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos, isso pode aumentar o comprimento dessas ondas, assim como também pode diminuir o comprimento dessas ondas. Tá? Aí é uma questão de analisar o comportamento do gráfico. Então, olha só. Para justificar o que vai acontecer aqui, nós precisamos dessas duas informações. Tá? Esse aqui é o eixo x, que é o eixo do cosseno, e aqui o eixo do seno. E aqui eu tenho os valores correspondentes aos seno desses ângulos que foram dados aqui, que eu vou chamar de x. Então, olha só. Seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, nesse primeiro momento, é importante que vocês consigam associar essas informações, tá? Olhar para o círculo trigonométrico, como eu havia dito para vocês em aulas anteriores, o ciclo trigonométrico ele pode aparecer em graus ou pode aparecer em π radianos. Então é muito comum a utilização do π radiano. Tá? Você pode converter de π radiano para grau, de grau para π radiano, mas via de regra a gente costuma trabalhar mais com esse tipo de representação aqui. E todo ponto no plano cartesiano tem uma coordenada x e uma coordenada y. Tá? Essa coordenada x vai se referir ao cosseno. Essa coordenada y que eu estou pegando aqui, que são os senos, elas se referem ao eixo y. Tá? O que vai acontecer agora? De posse dessas informações, nós vamos construir o gráfico. E outra coisa interessante, né, é que eu tenho que escolher valores que são favoráveis. Quando eu falo assim, valores que são favoráveis, são aqueles que vão me auxiliar na construção do gráfico. Até porque, se eu pegar valores ruins, eu vou ter assim, muito mais trabalho para construir o gráfico. Aí não é bacana. A gente quer construir o gráfico aqui, usando números favoráveis, para conseguir cair na lei do menor esforço, que é conseguir construir o gráfico, né, com o mínimo de esforço possível. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, seguinte, né, toda vez que for construir o gráfico, escolha os valores de x, tem uma função em que esses valores serão aplicados e, de posse dessas informações, eu tenho que gerar um gráfico aqui. Tá? Como é que nós vamos fazer para gerar esse gráfico? Vai seguir da seguinte maneira. E outra, de onde saem esses valores aqui? Desse ciclo trigonométrico aqui. Poderia pegar outros valores? Poderia, mas o gráfico vai ser o mesmo e eu vou ter mais trabalho. Tá? O objetivo nosso aqui é conseguir construir o gráfico. Então, olha só. 0, está aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar os valores daqui de acordo com o que eu construí aqui. Ó. Olha só, quando x vale 0, seno de 0. A gente vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Nós vamos trocando pelos valores que aparecem aqui. O seno de 0 é 0. Agora aqui, o seno de π sobre 2 é 1, que é o correspondente ali no eixo y. Venho aqui para o seno de π. Tá, o seno de π está aqui, é o 0. Seno de 3π sobre 2 é o menos 1. Tá? Lembrando que essa coordenada aqui é 0 e menos 1. Tá? Como eu estou pegando os meus valores aqui do seno no eixo y, eu vou utilizar o menos 1 para 3π sobre 2. E eu tenho aqui o seno de 2π, que é 0. Aqui, ó. Tá? Aqui pode ser 0 ou pode ser 2π. Certo. Depois, o que acontece aí para frente são repetições. Primeiro nós vamos tentar modelar a construção desse gráfico de 0 até 2π. O que vai acontecer aqui? Vamos começar a marcar
a marcar esses pontos. Tá? Quando eu falo assim, marcar esses pontos, a gente agir da seguinte maneira. Olha só, aqui eu tenho 0, 0. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar o 0, 0. Esse ponto vem aqui, de onde vai sair o meu gráfico. Π sobre 2 vai até 1. Então está aqui, ó. Π sobre 2 vai até 1. Eu tenho aqui o π, que é o 0. Tá bem aqui, ó, em cima do próprio eixo. Aí vamos marcar ponto no plano cartesiano. Esses valores que aparecem aqui, que são do eixo x, são esses que eu utilizei aqui. E esses valores que aparecem aqui no eixo y é o que eu falei para vocês bem aqui, ó. A limitação da minha função entre menos 1 e 1. Então tá aqui, 0 com 0, π vai para cá. 3π sobre 2 desce até o menos 1. Aqui, ó. Opa. Desce até o menos 1. Opa, fiz errado aqui. É o 3π sobre 2 que desce até o menos 1. Tá aqui. Desce até o menos 1. E o 2π de volta aqui em cima do zero. Aí, de posse dessas informações, nós vamos agora desenhar o gráfico. Mas, assim, quando a gente faz ele com régua, coloca esses espaçamentos aqui todos com o mesmo tamanho, o gráfico ele sai certinho, né? Aqui nós vamos ter só um esboço do gráfico. Então, olha só. Esse gráfico ele sai daqui e vem para cá. Daqui ele sai, vai passar, opa, já saiu, né? 0, 0, π sobre 2 até 1. Aí esse gráfico nosso aqui, ele vai descer, vem até aqui, olha só, π sobre 0. Aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai descer daqui e vai ligar nesse ponto aqui embaixo, que é o 3π sobre 2, que vem até o 1. Vou tentar colocar ele melhorzinho aqui. Tirar um pouquinho mais embaixo. Aqui. Olha lá. 3π sobre 2 até menos 1. E vem aqui até o 2π, que é 0. Tá? Então, esse é o esboço da construção que eu tenho da minha função y ou f de x igual a seno de x, de 0 até 2π. Tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui, desce aqui e sobe. Aí nesse gráfico tem as partes que são positivas e as partes que são negativas, né? As partes positivas e negativas você tem no material. É só uma questão de olhar as informações que nós temos aí. E uma outra ideia que eu quero que vocês tenham desse gráfico é o seguinte. É como se eu pegasse esse disco aqui, ó, retirasse essa informação, colocasse aqui e saísse fazendo isso daqui para a construção do gráfico. Tanto que, olha só, fala que ela é limitada, porque se eu quiser continuar o desenho, a plotagem desse gráfico aqui, ela vai continuar fazendo assim, ó. Tá? Ela vai no máximo em 1 e desce aqui no mínimo no menos 1. Tá? Ela fica fazendo esse movimento que aparece aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Sim, tá? Eu quero que vocês aprendam a diferenciar o gráfico da função seno e da função cosseno. Tá? Uma das dicas extremamente importantes é que vocês saibam que o gráfico da função seno, tá? Do jeito que está aqui seno de x, se tiver alguma alteração, seno de x mais 2, seno de x mais 3, ela vai mudar um pouquinho, mas via de regra, o gráfico da função seno, ele sai aqui do 0, 0. Tá? Ele sai daqui e faz esse movimento. Tá? Se a gente mudar isso aqui um pouquinho, a ideia do gráfico ela vai sofrer alteração. Vamos ver aqui. Outro exemplo. Vou apagar isso aqui também.
Pronto. Construir o gráfico dessa função aqui. Será que vai dar mais trabalho? Será que vai ser igual a outra? Será que o fato de ter colocado esse 2x aqui altera alguma coisa? É o que vocês vão conferir no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer 2 exemplos para vocês, então, tchau para vocês, bom descanso e bons estudos.